Salve, salve rapaziada, eu sou o Reis, está começando mais um vídeo do canal. Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um vídeo especial dizendo aqui sobre transferências que quase aconteceram. Num outro vídeo, um tempinho atrás, eu já trouxe aqui algumas transferências que quase aconteceram, só que agora eu trouxe novas contratações que quase aconteceram, só que essas aqui são de jogadores que jogaram um pouquinho mais antigamente, ali nos anos 90. O último vídeo que eu trouxe foram de jogadores, teoricamente, que ainda estão jogando, alguns já aposentados, mas no vídeo de hoje são jogadores que já estão aposentados, mas que foram grandes jogadores da sua época. E também já vou avisando aqui, caso for novo no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho aí também para não perder nenhum vídeo, comenta, compartilha também para no canal, se inscreve lá também, demorou? Então, bora pro vídeo, espero que vocês gostem. Bom, já dando início aqui o vídeo então, vou começar falando sobre o atacante argentino, o ex-jogador da Fiorentina, da seleção da Argentina, que jogou também na Roma, que é o atacante, o Gabriel Batistuta, que acho que inclusive jogou no Boca e no River Plate também, acho que ele acabou jogando nesses dois times. Ele já quase se transferiu para jogar pelo time do Real Madrid, só que segundo ele nunca quis jogar pelo time do Real Madrid, ele nunca também atuou teoricamente por um clube grande, que eu quero dizer entre aspas, porque ele jogou por grandes clubes, como eu disse, como Roma, jogou pela Fiorentina, pelo Boca, pelo River, mas ele nunca jogou teoricamente pelos grandes times da Europa, os times de primeiro escalão. E 10 anos depois, ele disse porque dele nunca ter jogado, por causa dele nunca ter jogado no Real Madrid, a escolha dele de nunca ter nunca querer ter jogado no Real Madrid porque teve proposta, e também de nunca ter jogado em, teoricamente, um clube grande. Segundo ele, se eu tivesse jogado pelo Real Madrid, eu ganharia com certeza. Eu faria mais de 200 gols, mas ficaria entediado. O mesmo aconteceria se eu fosse para o Milan. Ou seja, dizendo que se fosse para o Milan, então, teoricamente, pensando assim nessa linha de raciocínio, ele talvez também já tenha recebido alguma coisinha do Milan. Mas também ficar entediado jogando no Real Madrid, porque ali jogaria no Real Madrid o que? Anos 90, início dos anos 2000 ali, pegaria um pouco dos Galácticos ali talvez. Mas vai da ótica de cada um aí, né? Mas mesmo assim ele foi um grande jogador, mesmo não tendo jogado em grandes clubes. Mas mesmo assim marcou história na Roma, na Fiorentina e também na seleção argentina. Bom, gente, também já vou avisando aqui que esse vídeo talvez fique um pouquinho curto por conta de eu ter trazido aqui poucos jogadores. Eu trouxe 1, 2, 3, 4 jogadores. Eu ia trazer o quinto, porém fiquei com preguiça de escrever porque eu estava lá na escola, então acabou ficando 4 jogadores. Acabou ficando 4 jogadores aqui, então talvez esse vídeo fique um pouquinho curto. O segundo jogador aqui que quase se transferiu para um outro clube é a lenda do time da Juventus e a lenda também do futebol tcheco, que é o Pavel Nedved, que hoje em dia é um dos diretores lá do time da Juventus. Ele já quase se transferiu para o time do Duisburg, não sei como é que fala, lá no ano de 1996. Bom, estava tendo essa negociação entre o Nedved e o time do Duisburg. Eu vou falar Duisburg, né? Mas tá errado, mas vocês entenderam. E eles estavam em negociações de jogador e o clube, só que nesse mesmo ano tinha a Eurocopa e o Nedved iria jogar a Euro pela seleção da República Tcheca. Só que aí o time do... Caraca, fugiu o nome do time do Duisburg, tinha fugido o nome. Decidiu apenas finalizar as negociações após a final da Euro de 1996. E esse sim foi o grande erro do time, porque acabou fazendo uma das maiores burradas. Porque a República Tcheca, nessa Euro de 1996, foi finalista e o Nedved sendo um dos principais jogadores da competição, então acabou atraindo o interesse de outros clubes. E como eu ia falar Duisburg, aí como o time do Duisburg acabou não concretizando a negociação antes, outros clubes acabaram atravessando essa negociação e ele acabou não indo mais para o time do Duisburg e acabou indo para o time da Lazio, onde ele foi muito bem. Da Lazio, como ele foi bem, se transferiu para o time da Juventus e aí se tornou um grande ídolo lá no time da Lazio, mas principalmente também no time da Juventus. E o Duisburg acabou fazendo aí uma grande cagada, porque não trouxe um dos principais jogadores, e para quem não sabe, inclusive o Nedved, não sei o ano, não tenho certeza do ano, ele já foi eleito bola de ouro, ou seja, teoricamente já foi eleito melhor jogador, não, já ia falar besteira já, melhor do mundo é o da FIFA e o bola de ouro é o da France Football, porque na época eram separados, aí depois se juntou e hoje em dia já está separado de novo. O Nedved acabou ganhando também a bola de ouro. Não tenho muita certeza do ano, mas acho que já era nessa transferência dele da Lazio, mas também para o time da Juventus. Isso é para efeito de comparação aqui. Lazio e o time da Juventus a gente sabe, está disputando primeira divisão, Champions League, Liga Europa aí também lá na Europa. Já o Duisburg é um clube que está hoje em dia na segunda divisão do campeonato alemão e que talvez contratando o Nedved
a história poderia ter sido diferente. Obviamente, um jogador não vai mudar totalmente a história de um clube, mas poderia sim ter dado alguns outros títulos e ter deixado o Duisburg teoricamente um pouquinho mais conhecido. Bom, para falar agora sobre um dos maiores jogadores da história do futebol inglês, falar sobre o jogador Alan Shearer. Para quem não sabe, ele já foi seduzido pelo time do Manchester United 3 vezes, e a principal delas em 1992, sendo principalmente conduzida pelo Sir Alex Ferguson, que foi um dos maiores, que se pá é o maior treinador da história do Manchester United. Se pá não, né? Acho que é o maior treinador da história do United. Ele já foi seduzido 3 vezes, mas essa em 1992 foi que chegou mais perto de se concretizar. Só que, no mesmo ano, o time do Blackburn, que hoje em dia é o clube que disputa a segunda divisão lá do campeonato inglês, que disputa a Championship, nessa época, é um dos principais clubes da Inglaterra, hoje em dia está na segunda divisão, mas é um dos grandes clubes lá da Inglaterra, meio que atravessou essa negociação. O Alan Shearer estava negociando com o time do Manchester United, negociando com o Manchester United, negociando com o Alex Ferguson, só que o Blackburn, atravessou essa negociação e contratou o Alan Shearer. Então, o grande sonho do United, que era, não sei qual tentativa que era, se era a segunda ou se era a terceira, acredito que essa deveria ter sido a segunda ou até a terceira tentativa de... A gente tem uma gaguejada aqui. Não sei se essa era a segunda ou a terceira, chuto que deveria ser a segunda tentativa, porque depois ele ainda se transferiu lá para o time do Newcastle, mas ele foi muito bem lá pelo time do Blackburn, depois se transferiu para o time do Newcastle, e lá no time do Newcastle ele é um dos principais ídolos da história do clube, se tornando o maior artilheiro com acho que mais de 200 gols pelo clube, e também um dos maiores artilheiros pela história da Premier League. Você dá um Google aí, ele é um dos principais artilheiros sim lá da Premier League. Bom, para falar agora aqui, voltando a falar sobre o argentino, esse aqui acho que é uma das principais aqui que não aconteceram e que acho que se acontecesse poderia ter mudado a história do jogador e também do clube. O Diego Armando Maradona já quase se transferiu para o time do Sheffield United, lá quando ele tinha 18, 19 anos, quando ainda estava lá no time do Argentino Juniors. O time do Sheffield estava querendo contratar um jogador, só que acabou não contratando o Diego Maradona por conta dos diretores da época serem muito mão de vaca. Porque o Argentino Júnior estava pedindo 200 mil euros para trazer o Maradona. Imagina, você paga 200 mil euros para trazer um dos maiores jogadores da história do futebol. Aí o time do Sheffield não quis trazer, não quis pagar os 200 mil euros, e acabou trazendo outro jogador pelo valor de 160 mil euros. Ou seja, acabou economizando ali uma graninha. Mas mesmo assim, acho que foi uma escolha meio ruim. Isso quando ele tinha 18 anos em 1978. Ou seja, antes mesmo dele se tornar o grande Maradona, que 8 anos depois ele se tornaria ganhando a Copa do Mundo com a seleção da Argentina. E aí então, a gente deu uma gaguejada aí de novo, relevem. E aí o time do Sheffield acabou contratando um jogador, cadê o nome dele? Alex Sabella, um outro jogador argentino também pelo valor de 160 mil euros, como eu disse pra vocês. Só que o time do Sheffield naquele mesmo ano foi rebaixado. Então o grande jogador ali, o Alex Sabella, que acabou sendo contratado para o lugar do Maradona, acabou não dando conta do serviço e acabou não evitando o rebaixamento do time do Sheffield. E aí sim fica a grande dúvida, aí que fica o grande X da questão. Será que se contratasse Diego Armando Maradona, Deus, la mano de Deus, será que não mudaria a história do clube? Será que o Sheffield teria ficado na primeira divisão? Será que o Sheffield teria se tornado campeão da Premier League? E aí sim fica a grande dúvida. Muitos dizem que o Maradona possivelmente mudaria essa história, conseguiria pelo menos evitar o rebaixamento do time do Sheffield, mas não tem como a gente saber, né? Porque já foi e também infelizmente o Maradona já faleceu. Vou deixar você no vídeo por aqui, espero que tenham gostado, gostaram. Se inscreva no canal, ativa o sininho também para não perder nenhum vídeo. Comenta, compartilha também para você no canal. Se inscreva no like também, demorou? Já avisei para vocês que esse vídeo ficou um pouquinho curto por conta... Eita, quase que eu bati aqui, foi mal. Que eu acabei trazendo aqui um pouquinho menos de informação, mas que eu achei que daria mais, mas acabou não ficando tanto. Mas no próximo eu vou acabar trazendo mais nome para vocês aí também, demorou? Volta para assistir os outros vídeos do canal caso não tenha assistido. Sempre bastante cardíaos aqui com alguns vídeos sugeridos também, demorou? Então um grande abraço para vocês, falou e fui.